Fala pessoal, hoje o tema da nossa aula é cálculo estequiométrico. Essa é a segunda videoaula de uma sequência de 3. Se você não assistiu a primeira videoaula sobre cálculo estequiométrico, clique aqui no card que eu vou deixar separado para vocês esse vídeo. Você vai ser encaminhado diretamente para aquele vídeo que eu ensino a fazer uma tabelinha que vai facilitar demais o seu trabalho na resolução de um exercício envolvendo esse tipo de cálculo. Existem algumas evidências que eu posso buscar num exercício que fala sobre cálculo estequiométrico que vai permitir que eu o utilize na resolução de um problema. Só de olhar para uma questão, você já sabe que há uma grande probabilidade dessa questão ser uma questão envolvendo cálculo estequiométrico. Dá uma olhada nessa questão aqui que eu coloquei na lousa. Dada a reação química não balanceada da ureia, então aqui nós temos amônia mais gás carbônico, formando a nossa amiga ureia mais água. Essa reação química ela não está balanceada, então fica a dica, assista a aula sobre balanceamento de reação. Essa reação química aqui, esse exercício, se você não souber fazer o balanceamento da reação, você não tem nem como começar a resolvê-la, tudo bem? E aí nós temos a pergunta, qual a massa em gramas de amônia necessária para obter 24 gramas de ureia? Eu havia comentado que existem algumas condições, existem algumas informações aqui nesse enunciado que vão falar para mim, ó, você vai utilizar o cálculo estequiométrico. Quais são essas informações? A primeira, e talvez a mais importante, é a presença de uma reação química. Se você tem uma reação química, há uma grande possibilidade, há uma grande probabilidade de você ter que utilizar esse cálculo estequiométrico. Olha só, a nossa reação é a reação de produção da ureia. Então, tem uma grande possibilidade de usar o cálculo estequiométrico. Mas a segunda e determinante condição para que você use o cálculo estequiométrico é que o exercício está pedindo qual é a massa de uma determinada substância que você vai conseguir produzir. Então, fica a dica. Primeiro, tem que ter uma reação química. Se não tiver reação química, não é cálculo estequiométrico. Segundo, está pedindo quantidade de um determinado material. Tem aqui, está pedindo isso? Então, essa questão vai ser uma questão sobre cálculo estequiométrico. Primeira coisa que nós vamos fazer com essa reação, o balanceamento. Não esqueça desse balanceamento, tá? Como que eu vou fazer esse balanceamento? Olha só, no lado esquerdo da reação, eu tenho um átomo de nitrogênio apenas. Um átomo de nitrogênio. Do outro lado, nessa substância aqui, olha, eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Então está desbalanceado. Eu vou ter que fazer esse balanceamento. Como que eu vou fazer? Do lado esquerdo, eu também tenho que ter 2 nitrogênios. Então eu vou colocar o número 2 aqui na frente da amônia. Dessa forma, eu tenho 2 nitrogênios e aqui também tenho 2 átomos de nitrogênio. Vamos ver se o resto está certo. Quantos átomos de hidrogênio tem aqui? 2 vezes 3, 6. Eu tenho 6 átomos de hidrogênio. Do outro lado da reação, aqui nessa substância não tem hidrogênio. Então eu tenho 2 com mais 2, 4 e mais 2, 6. 6 átomos de hidrogênio de um lado, 6 átomos de hidrogênio do outro. Balanceou. Está tudo certo esse átomo de hidrogênio também. Mas vamos ver o carbono. Tem um átomo de carbono desse lado, do outro lado eu só tenho um átomo de carbono também. 2 átomos de oxigênio, um átomo de oxigênio com mais 1, 2. Então a nossa reação química está balanceada. Agora eu posso começar a resolver o meu cálculo estequiométrico. Mas eu vou dar uma dica para você. Você não precisa usar a reação inteira para resolver esse cálculo estequiométrico. Você sempre vai utilizar 2 substâncias, apenas 2 substâncias para você começar a resolver e encontrar esse resultado do exercício. Como assim? Vamos destacar algumas coisas importantes. Qual a massa em gramas de amônia? Então a pergunta é, qual é a quantidade de amônia? Circula essa amônia aqui que nós vamos utilizar. Para obter 24 gramas de ureia. Nós também vamos utilizar a ureia. Então você vai circular no seu exercício tudo aquilo que você vai usar para resolver. Tá? Mas nesse caso nós vamos resolver o exercício tendo como base a amônia e a ureia. Qual é a amônia e qual é a ureia aqui nessa reação química? A amônia é essa aqui. A ureia
É essa substância aqui, certo? Nós não vamos usar o CO2 e não vamos usar a água. Olha como ficou mais fácil. Não precisa considerar todas as substâncias de uma reação química. Tudo bem? Então aqui, nós vamos copiar novamente a nossa reação, ó, 2NH3, formando esse material, a nossa ureia, o H2N, H2N, ligação para carbono, dupla para oxigênio. Agora, uma parte muito importante, lembra a tabelinha que nós construímos na primeira videoaula sobre cálculo estequiométrico? Então nós vamos utilizar parte daquela tabelinha nesse exercício. Como assim? Eu estou querendo a massa em gramas de amônia, então essa amônia ela tem que ter o valor em massa. Se você não sabe fazer a massa, faz a tabelinha e pega a massa lá da tabelinha. Para obter 24 gramas de ureia. O que é esse gramas de ureia? Gramas de ureia é a massa de ureia, não é molécula, não é mol, não é volume, é a massa. Tudo que está em grama se refere à massa. Então aqui eu tenho 24 gramas, gramas é a massa. Aqui também vai ter que estar em massa, ok? Vamos encontrar agora a massa de amônia e a massa da ureia. Como que nós vamos fazer isso? Através da massa molecular. Tá? Então, NH3, vamos lá. NH3, o hidrogênio vale 1 na tabela periódica e nós temos 3 átomos de hidrogênio. 1 vezes 3, 3. O nitrogênio vale 14 e eu só tenho um átomo de nitrogênio, então é 14 mesmo. 14 mais 3, 17. Só que eu tenho 2 mols de amônia, então eu vou multiplicar esse valor por 2, que vai dar 34 gramas. Tudo bem? Então, 34 gramas é o valor referente à amônia. Agora falta o valor da ureia. Como que nós vamos calcular a ureia? Ó, vamos separar tudo aqui, né? Nitrogênio, referente ao átomo de nitrogênio que eu tenho, o nitrogênio que vale 14, e nessa molécula eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Então, é 14 vezes 2, 28. Átomos de hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho? 2 com mais 2, 4. Então é 4 vezes a massa do hidrogênio na tabela periódica, que é 1. Então, soma tudo. O carbono vale 12. Eu só tenho um carbono. Deixa 12 ali mesmo. E o oxigênio também só tenho um átomo de oxigênio. Então, somei tudo. Vamos encontrar 8 mais 4, 12, 12 mais 2, 14, 14 mais 8, 22. Vai 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 1, 5. Mais 1, 6. 62 gramas. Então, olha só que legal. Agora eu sei que 34 gramas de amônia, de NH3, vai formar 62 gramas dessa ureia. Nós vamos começar a nossa regra de 3 através desses dados que estão aqui. 34 gramas de amônia, formando 62 gramas de ureia. Agora nós vamos voltar para o enunciado para ver o que ele está pedindo e o que eu vou ter que calcular. Qual é a massa em gramas de amônia? Qual é a massa de amônia aqui? A massa de amônia, 34 ou 62? 34, certo? Porque o 62 ele é referente à ureia, tudo bem? Então aqui, ó, qual é a massa de amônia? Então X vai embaixo da amônia, eu vou encontrar esse valor aqui. E o valor que eu vou utilizar aqui embaixo desse 62, que é a massa equivalente da ureia, é o nosso 24 aqui. Então 24 gramas eu vou colocar aqui, tudo bem? Então toma cuidado com a ordem aí que você vai colocar nessa regra de 3. Vamos resolver essa regra de 3 agora. X vai ser igual a 34 vezes 24, né? Multiplica quem está na diagonal e divide pelo 62, que é o valor que está ali em cima. Então multiplica a diagonal e divide por quem está ali ao lado, que vai ser igual a 13,16 gramas de amônia. Esse é o nosso resultado. Então perceba que é muito simples esse cálculo estequiométrico. Essa reação aqui, esse exercício, é um exercício muito simples, envolvendo esses cálculos químicos
Daqui para frente nós vamos falar sobre algumas reações um pouquinho maiores, alguns exercícios um pouco mais complexos. Mas perceba que se você não começar direitinho essa reação, não começar a fazer o balanceamento direito, não fizer a massa molecular corretamente, não fizer a regra de 3 corretamente, você vai errar no resultado. Então, esses exercícios que envolvem cálculo estequiométrico são os exercícios mais complexos que nós temos dentro da química. Mais chatinhos, porque se você erra a primeira parte do exercício, você vai errar todo o restante.